Você já sentiu a hóstia consagrada grudar no céu da boca e ficou sem saber o que isso significa? Esse pequeno momento que muitos católicos vivenciam na comunhão, mas poucos compreendem, carrega um mistério profundo que Padre Pio revelou através de seus ensinamentos místicos. Neste exato instante em que a hóstia permanece presa, algo extraordinário está acontecendo na sua alma, algo que vai muito além do que você imagina. Padre Pio, o santo estigmatizado que viveu a paixão de Cristo em seu próprio corpo, ensinava que absolutamente nada na Eucaristia acontece por acaso, e esse sinal aparentemente físico é, na verdade, um toque divino que precisa ser compreendido. Antes de revelar o que realmente está acontecendo quando você experimenta essa adesão da hóstia, preciso que você entenda algo fundamental que Padre Pio repetia aos seus filhos espirituais. O altar é o Calvário, e cada detalhe da comunhão é atravessado pela graça, pelo mistério e pelo amor divino que opera transformações invisíveis aos olhos humanos, mas reais para a alma que se abre ao sagrado. A experiência de receber a Eucaristia é, segundo os ensinamentos da Igreja Católica expressos no Catecismo número 1374, tocar o centro absoluto da fé, o próprio Cristo vivo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, presente sob as espécies sacramentais. Para Padre Pio, que celebrava a Santa Missa como se estivesse no Calvário, revivendo a agonia de Cristo a cada consagração, esse momento de intimidade entre o fiel e o corpo do Senhor não poderia conter elementos acidentais ou desprovidos de significado. Quando ele dizia que tudo ali acontece por ação direta de Deus, estava revelando uma verdade mística que poucos católicos percebem. Até mesmo a maneira como a hóstia se comporta em nossa boca contém uma mensagem espiritual que o Espírito Santo deseja comunicar. Nas cartas de Padre Pio, especialmente no volume 1º de sua correspondência espiritual, encontramos referências constantes sobre a necessidade de viver a comunhão com profunda reverência, atenção total e abertura completa à ação divina que se desenrola naqueles instantes sagrados. Este ensinamento transformou a vida de milhares de católicos ao redor do mundo, pessoas comuns que, ao compreenderem o significado espiritual desse pequeno sinal, passaram a viver a comunhão de maneira radicalmente diferente, experimentando graças extraordinárias, curas interiores e uma intimidade com Cristo jamais imaginada. Santa Teresa de Ávila escreveu em sua autobiografia, especificamente no capítulo 8º do Livro da Vida, que após a comunhão, a alma deve permanecer quieta e recolhida, pois a presença real atua de modo concreto, até físico, chamando a alma à quietude adoradora. Agora imagine descobrir que quando a hóstia gruda no céu da sua boca, Deus está pedindo exatamente isso, que você pare, que silencie, que permaneça naquele instante sagrado sem pressa, permitindo que Cristo opere em você de maneira mais profunda e transformadora do que se você simplesmente engolisse rapidamente e seguisse com seus pensamentos dispersos e sua rotina acelerada. A promessa que faço a você neste momento é solene e verdadeira. Ao compreender os 8 significados espirituais que Padre Pio ensinou sobre este fenômeno, você nunca mais receberá a Eucaristia da mesma forma. Sua vida de oração será transformada. Sua intimidade com Cristo alcançará profundidades que você nem sabia serem possíveis. E você começará a experimentar proteção espiritual, cura interior e graças específicas que Deus deseja derramar sobre você, mas que até agora você não estava preparado para receber porque não entendia os sinais que ele enviava durante a comunhão. Este não é um conhecimento meramente teórico ou uma curiosidade espiritual, mas sim uma revelação prática que mudará completamente a maneira como você vive sua fé católica, aproximando você do Sagrado Coração de Jesus, da mesma forma que Padre Pio viveu essa intimidade ardente durante toda a sua existência terrena, especialmente durante os 50 anos em que carregou os estigmas de Cristo em seu corpo. Quando a hóstia consagrada se adere ao céu da sua boca, você está vivendo um instante em que o próprio Cristo parece deter-se mais intensamente em sua alma.
Essa não é uma interpretação poética ou uma metáfora espiritual vazia, mas uma realidade mística fundamentada no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 51, onde Jesus declara que quem come a sua carne tem a vida eterna. E no Salmo 46, versículo 11, onde Deus convida: "Parai e sabei que eu sou Deus." O silêncio obrigatório que essa adesão impõe, aquela impossibilidade momentânea de falar ou se apressar, faz eco profundo a esse convite divino, forçando você a experimentar o que místicos chamam de adoração contemplativa forçada pela graça. Padre Pio ensinava que a presença real, conforme definida no Catecismo da Igreja Católica número 1380, atua de modo tão concreto que pode se manifestar até fisicamente, chamando a alma à quietude adoradora que é necessária para que as graças eucarísticas penetrem profundamente em todas as dimensões do seu ser, corpo, alma e espírito. Durante esses segundos ou minutos em que a hóstia permanece grudada, Cristo está literalmente segurando você em um abraço eucarístico que transcende o tempo e o espaço. Santa Faustina Kowalska, a grande apóstola da misericórdia divina, relata em seu diário, especificamente na passagem número 1804, que Jesus, após a comunhão, muitas vezes impedia a sua alma de se afastar rápido demais, mantendo a presença sensível por mais tempo para operar transformações específicas que requeriam essa permanência prolongada. Quando você experimenta a hóstia grudada, está vivendo exatamente essa realidade. Cristo recusa-se a permitir que você saia correndo de volta para seus pensamentos mundanos, suas preocupações cotidianas e suas distrações habituais. Ele está dizendo através desse sinal físico: permaneça comigo, fique quieto, deixe que eu opere em você. Não se afaste ainda porque tenho graças específicas para derramar em sua alma neste exato momento. Essa experiência se conecta diretamente com o momento em que os discípulos de Emaús reconheceram Jesus ao partir do pão, conforme narrado em Lucas capítulo 24, versículo 31. Houve um instante de reconhecimento profundo, uma pausa sagrada em que o véu foi removido e eles viram quem realmente estava diante deles. Quando a hóstia gruda no céu da sua boca, Deus está oferecendo a você um momento semelhante de reconhecimento espiritual, uma oportunidade de perceber verdadeiramente com quem você está lidando, de tomar consciência plena de que o Deus do universo, o Criador de todas as coisas, aquele que sustenta as galáxias com sua palavra, está agora dentro de você sob a aparência humilde de pão. Esta consciência, quando cultivada e aprofundada, tem o poder de transformar completamente sua vida espiritual, elevando sua fé de um nível meramente intelectual ou tradicional para uma experiência viva, ardente e pessoal do amor divino que Padre Pio experimentava a cada instante de sua existência. A tradição mística católica, especialmente através dos ensinamentos de São João da Cruz e Santa Teresa de Ávila, fala constantemente sobre esses toques sutis de Deus que acontecem na alma contemplativa. Quando você permite que esse momento de adesão da hóstia se torne uma oportunidade de adoração interior profunda, silenciosa e reverente, você está abrindo as portas da sua alma para que Cristo opere com liberdade total. O versículo de João, capítulo 6, versículo 56, onde Jesus afirma que quem come a minha carne permanece em mim, ganha uma dimensão totalmente nova. Não é apenas você que permanece em Cristo através da comunhão, mas Cristo que escolhe permanecer em você por mais tempo através desse sinal físico da hóstia grudada. Padre Pio viveu essa realidade de forma tão intensa que frequentemente ficava em êxtase após a comunhão, completamente absorto da presença eucarística, alheio ao mundo ao redor, perdido no oceano infinito do amor divino que o inundava. Quando a hóstia permanece presa no céu da sua boca, há grandes chances de que Cristo esteja operando naquele exato momento uma cura interior profunda ou uma purificação espiritual necessária para o próximo estágio de sua jornada de fé. O Catecismo da Igreja Católica, nos números 1394 e 1395, ensina que a Eucaristia purifica os pecados veniais e fortalece contra o mal. Mas essa ação purificadora não é sempre instantânea ou imperceptível.
Às vezes, ela requer tempo, permanência e uma colaboração consciente da alma que está sendo curada. Muitas pessoas que experimentam a hóstia grudada relatam que naquele momento específico estavam passando por lutas espirituais intensas, feridas emocionais profundas ou padrões de pecado venial que precisavam ser queimados pelo fogo purificador da presença eucarística. O profeta Isaías, no capítulo 6, versículo 7, descreve o toque purificador de uma brasa ardente que tocou seus lábios e purificou seus pecados. E essa imagem bíblica encontra um paralelo místico extraordinário quando a hóstia toca e permanece no céu da boca, operando uma purificação semelhante através do corpo glorificado de Cristo. São João da Cruz, o grande doutor da Igreja e mestre da vida mística, descreve em sua obra Chama Viva de Amor, especificamente no Tratado 1, capítulo 3, o que ele chama de toques sutis de Deus que queimam impurezas e iluminam trevas internas. Esses toques são frequentemente imperceptíveis aos sentidos externos, mas a alma os experimenta como momentos de graça intensa em que Deus está trabalhando em profundidades que a consciência humana mal consegue alcançar. Quando você sente a hóstia grudada e permanece em silêncio adorador, colaborando com essa ação divina ao invés de tentar rapidamente remover a hóstia com a língua ou engolir apressadamente, você está permitindo que Cristo opere como um cirurgião espiritual, removendo tumores de orgulho, limpando feridas de ressentimento, cauterizando hemorragias de mágoa e restaurando tecidos danificados por anos de negligência espiritual ou ataques do inimigo que deixaram cicatrizes profundas em sua alma. Padre Pio ensinava constantemente que o sofrimento unido ao de Cristo tem poder redentor e purificador extraordinário. Em suas cartas, especialmente no volume 3 de sua Correspondência Espiritual, ele explica que muitas vezes Deus permite pequenos incômodos, desconfortos ou situações que nos forçam a permanecer quietos, justamente para que ele possa operar curas que não aconteceriam se estivéssemos em movimento constante, dispersos em 1000 pensamentos e atividades. A hóstia que gruda pode ser vista, portanto, como um desses pequenos incômodos providenciais que Deus permite não para nos irritar ou testar nossa paciência de forma arbitrária, mas porque naquele momento específico Ele precisa que fiquemos quietos, em adoração silenciosa, enquanto o corpo do Senhor realiza o trabalho de restauração interior que nossa alma tanto necessita, mas que geralmente resistimos através de nossa agitação, pressa e incapacidade de permanecer em silêncio contemplativo diante do mistério eucarístico. Se você acredita que neste exato momento, enquanto ouve ou lê estas palavras, Deus está preparando uma cura profunda para a sua alma que se manifestará da próxima vez que você comungar com fé e reverência, escreva nos comentários: Padre Pio, interceda por minha cura interior. Esta não é uma fórmula mágica, mas um ato de fé que abre as comportas da graça divina e declara ao céu que você está disposto a colaborar com a ação purificadora de Cristo em sua vida. Não se esqueça também de se inscrever neste canal e ativar o sininho das notificações, porque continuaremos revelando ensinamentos profundos de Padre Pio que têm o poder de transformar radicalmente sua vida espiritual, aproximando você do Sagrado Coração de Jesus e da proteção maternal de Nossa Senhora, que sempre acompanhava Padre Pio em sua missão de salvar almas e levá-las ao conhecimento profundo do amor misericordioso de Deus. Um dos significados espirituais mais profundos e menos compreendidos quando a hóstia gruda no céu da boca está relacionado com a missão reparadora que algumas almas são chamadas a exercer em relação aos ultrajes, sacrilégios e indiferenças cometidas contra a Santíssima Eucaristia. Padre Pio sofria intensamente pelos pecados cometidos contra o sacramento do altar, e Deus concede a certas almas a missão específica de reparar essas ofensas através de pequenos atos de amor, adoração prolongada e união consciente aos sofrimentos de Cristo.
Quando você experimenta a hóstia permanecer mais tempo em sua boca, esse pequeno martírio de amor, esse leve incômodo ou desconforto, pode muito bem ser parte da reparação que Deus está pedindo a você pelos inúmeros católicos que comungam indignamente, conforme advertido por São Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 27 a 29, ou pelas comunhões recebidas com total indiferença. Frieza e irreverência que caracterizam grande parte das missas contemporâneas ao redor do mundo. O documento oficial da Igreja, chamado Redemptoris Sacramentum, especialmente em seu número 6, aborda a gravidade dos abusos litúrgicos e das comunhões sacrílegas que acontecem diariamente em tantas paróquias. Padre Pio, que tinha o dom de ler almas, frequentemente se recusava a dar a comunhão para pessoas que se aproximavam em pecado mortal ou sem a devida preparação interior. Ele enxergava o estado espiritual de cada pessoa e sofria terrivelmente ao ver o corpo de Cristo sendo profanado por almas em trevas. Quando Deus permite que você, que se aproxima com reverência e amor genuíno, Ele pode estar convidando você a unir esse pequeno desconforto ao coração eucarístico de Jesus, como uma intercessão silenciosa, como um ato reparador pelos que o recebem mecanicamente, pelos que comungam enquanto cultivam ódio no coração, pelos que se aproximam do altar em pecado grave sem se confessar, pelos que tratam a Eucaristia como um mero ritual social, desprovido de fé verdadeira e amor ardente. Esta missão reparadora não é um fardo pesado ou uma obrigação que causa ansiedade, mas sim um privilégio extraordinário concedido às almas que Deus escolhe como vítimas de amor. Santa Faustina, em diversas passagens de seu diário, descreve como Jesus lhe pedia que oferecesse pequenos sacrifícios e incômodos como reparação pelas ofensas que ele recebia, especialmente através do sacramento da Eucaristia. Padre Pio viveu essa vocação reparadora de forma heróica, oferecendo seus estigmas, suas noites sem dormir, suas dores físicas insuportáveis e suas agonias espirituais como reparação constante pelos pecados da humanidade, especialmente pelos pecados cometidos contra a Santíssima Eucaristia. Quando você aceita conscientemente que aqueles segundos ou minutos com a hóstia grudada podem ser uma oportunidade de reparação, você se une a essa corrente de amor que atravessa os séculos, participando da obra redentora de Cristo de uma maneira profunda e transformadora. O Catecismo número 1385 nos ensina que para nos prepararmos convenientemente para receber a Eucaristia, devemos examinar nossa consciência e, se necessário, buscar o sacramento da reconciliação antes de comungar. Mas a preparação não termina no momento da comunhão, ela continua na ação de graças, no recolhimento pós-comunhão, na maneira como vivemos as horas seguintes àquele encontro íntimo com Cristo. Quando a hóstia permanece grudada, você está sendo convidado a prolongar esse momento de reparação amorosa, transformando um pequeno incômodo físico em um ato de amor que ecoa por toda a eternidade, alcançando almas que você nunca conhecerá nesta vida, mas que serão tocadas pela graça através de sua oferta silenciosa, unida aos méritos infinitos da paixão de Cristo, que Padre Pio viveu de forma tão intensa e que nos ensinou a participar através de pequenos sacrifícios diários oferecidos com amor genuíno e fé inabalável. A pressa é uma das maiores inimigas da vida espiritual autêntica, e Padre Pio alertava constantemente seus filhos espirituais sobre o perigo mortal das práticas religiosas transformadas em mera rotina mecânica, vazia de amor e desprovida de consciência real do que está acontecendo. Santa Teresinha do Menino Jesus, em seus manuscritos autobiográficos, especificamente no manuscrito C, página 38, verso, advertia que não se deve comungar como quem cumpre um dever religioso enfadonho, mas sim com amor profundo, reverência tremenda e consciência plena de que estamos recebendo o próprio Deus em nosso corpo mortal.
Quando a hóstia gruda no céu da sua boca, existe uma grande possibilidade de que Deus esteja intervindo diretamente para libertar você de uma comunhão mecânica, fria, automática e espiritualmente estéril que não produz frutos de santidade, porque é realizada sem fé viva, sem amor ardente e sem atenção total ao mistério extraordinário que está se desenrolando. Ele literalmente te força a parar, a desacelerar completamente, a retomar a consciência da presença real conforme descrita no Catecismo número 1387, impedindo que você simplesmente engula a hóstia rapidamente e volte correndo mentalmente para suas preocupações cotidianas, seus planos futuros ou suas ruminações sobre o passado. Essa é uma pedagogia divina extremamente eficaz para quebrar a rotina espiritual mortífera e reacender o fervor eucarístico que caracteriza os santos e que deveria caracterizar todo católico que verdadeiramente compreende o que está acontecendo no momento da comunhão. O profeta Malaquias, no capítulo 1, versículo 6, transmite a queixa de Deus: se eu sou Pai, onde está a minha honra? Se eu sou Senhor, onde está o meu temor? E no Apocalipse capítulo 3, versículo 16, Jesus adverte que vomitará de sua boca os mornos, aqueles que não são nem frios nem quentes, mas que vivem uma fé medíocre, rotineira e sem o fogo transformador do Espírito Santo. Quantas vezes você já comungou enquanto sua mente estava completamente dispersa, pensando em problemas do trabalho, conflitos familiares, compromissos do dia ou até mesmo em futilidades completas que ocuparam seu coração no momento em que deveria estar totalmente absorto na presença de Cristo? Padre Pio ensinava que a Santa Missa deve ser vivida como se fosse a última missa da sua vida, com seriedade profunda, amor intenso e atenção total a cada gesto, cada palavra, cada momento daquele sacrifício redentor que se renova sacramentalmente sobre o altar. Quando Deus permite que a hóstia grude, Ele está dizendo de forma clara: pare com essa rotina espiritual morta. Acorde para o mistério que está acontecendo. Tome consciência de quem você está recebendo. Permita que esta comunhão seja diferente, seja viva, seja transformadora ao invés de ser apenas mais uma na contagem infinita de comunhões mecânicas que não mudaram absolutamente nada em sua vida porque foram recebidas sem fé genuína e sem abertura real à ação santificadora do Espírito. Santa Teresinha ensinava que devemos nos aproximar da mesa eucarística como crianças pequenas que correm para os braços do Pai, com confiança total, alegria genuína e amor espontâneo que brota do coração e não apenas da obrigação religiosa externa. O Catecismo número 1387 nos lembra que devemos nos preparar para tão grande e tão santo momento através de exame de consciência, jejum conforme as normas da Igreja e atitude corporal adequada que expresse respeito e adoração. Mas a preparação mais importante é a do coração. É essa disposição interior de receber Cristo não como um ritual habitual, mas como o encontro mais importante do dia. O momento culminante de toda a jornada espiritual, o instante em que céu e terra se encontram, e você tem o privilégio extraordinário de hospedar em seu corpo mortal aquele que criou bilhões de galáxias e que escolheu se fazer pequeno, humilde e aparentemente fraco sob a forma de pão para que você pudesse recebê-lo sem medo e sem ser consumido pelo fogo da divindade que habita em plenitude naquela hóstia aparentemente simples, mas infinitamente poderosa. A tradição mística católica, especialmente através das obras de São João da Cruz e Santa Elizabeth da Trindade, frequentemente se refere à Eucaristia como o beijo da alma com Deus, uma imagem poética, mas profundamente real, extraída do Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 2, onde a esposa suspira: beije-me ele com os beijos de sua boca. A hóstia tocando e permanecendo no céu da sua boca durante aqueles instantes sagrados recorda esse beijo espiritual místico, esse selo de união íntima entre o Criador e a criatura, entre o amado divino e a alma amada que se entrega completamente ao abraço eucarístico. São João da Cruz, em seu cântico espiritual, especificamente na estrofe 22, fala do toque mais profundo do amor divino que une e transforma a alma.
elevando-a de uma experiência meramente sensorial ou intelectual da fé para uma união mística que transcende palavras, conceitos e até mesmo sentimentos, atingindo as profundezas mais íntimas do ser humano onde só Deus pode chegar. Santa Elizabeth da Trindade, aquela jovem carmelita francesa que viveu uma espiritualidade eucarística intensíssima antes de morrer aos 26 anos, descreve em sua elevação número 3 a comunhão como um abraço silencioso entre a alma e Cristo. Um momento em que todas as palavras se tornam desnecessárias, porque o amor se comunica de coração a coração, de espírito a espírito, numa linguagem que só os que amam verdadeiramente conseguem compreender. Quando você experimenta a hóstia grudada no céu da boca e permite que esse momento se transforme em adoração contemplativa profunda, você está vivendo exatamente essa realidade mística que os santos conheceram. Você está sendo beijado por Deus de uma maneira tão íntima, tão profunda e tão transformadora que esse beijo deixará marcas eternas em sua alma, mesmo que você não perceba imediatamente com seus sentidos ou sua razão limitada. Este é um sinal de amor mais intenso, de união mais profunda, de contato direto da graça que vai além das experiências espirituais comuns e toca dimensões da alma que permanecem adormecidas na maioria dos católicos que nunca foram além de uma fé superficial e de práticas religiosas externas desprovidas de profundidade mística. O versículo de João, capítulo 17, versículo 21, onde Jesus ora ao Pai pedindo que todos sejam um, assim como nós somos um, encontra sua realização mais plena exatamente na comunhão eucarística, especialmente quando vivida com a intensidade que Padre Pio ensinava e exemplificava através de suas missas, que duravam horas, porque ele estava literalmente fundido com Cristo no altar, perdido no oceano infinito da Trindade, experimentando aquela união que é o objetivo final de toda a existência humana e que começamos a experimentar aqui na Terra através do sacramento da Eucaristia. Padre Pio frequentemente entrava em êxtase durante a missa, especialmente após a comunhão, ficando completamente imóvel, com o rosto transfigurado, os olhos fixos em realidades invisíveis aos presentes, absorto em contemplação tão profunda que era necessário que outros padres os chamassem de volta à consciência externa para que pudesse continuar a celebração. Essas experiências místicas não eram exclusivas de Padre Pio ou de santos extraordinários, mas são possibilidades reais para todo católico que se dispõe a cultivar uma vida eucarística profunda, reverente e contemplativa. Quando a hóstia gruda no céu da sua boca, Deus pode estar convidando você a experimentar, mesmo que de forma inicial e ainda imperfeita, algo dessa união mística que transformou a vida de incontáveis santos ao longo dos séculos e que está disponível para você agora, neste momento, se você escolher responder ao convite divino com abertura total, humildade genuína e desejo ardente de conhecer Cristo não apenas intelectualmente, mas experimentalmente, no âmago mais profundo de seu coração, onde ele deseja estabelecer sua morada permanente. A hóstia que demora a descer, que fica presa no céu da boca contra a sua vontade e controle, ensina à alma uma lição fundamental de obediência e humildade diante do mistério divino que transcende completamente nossa capacidade de compreensão e controle. Nossa cultura contemporânea nos treina para estar sempre no controle de tudo, para gerenciar cada aspecto de nossa vida, para nunca nos rendermos ou dependermos totalmente de algo ou alguém além de nós mesmos. Mas a vida espiritual autêntica, especialmente a vida eucarística que Padre Pio viveu com heroísmo extraordinário, exige exatamente o oposto. Ela exige que renunciemos ao controle, que nos entreguemos totalmente à ação de Deus, que aceitemos humildemente não compreender tudo, mas confiar plenamente naquele que nos ama infinitamente e que sabe exatamente o que é melhor para nós em cada momento de nossa jornada espiritual rumo à santidade. Jesus ensina no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 3, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças pequenas, não entrareis no reino dos céus. A comunhão exige esse espírito de infância espiritual, essa docilidade total,
Esse acolhimento humilde e confiante do que Deus faz sem questionar, sem resistir, sem tentar controlar cada detalhe da experiência. Nossa Senhora demonstrou essa atitude perfeitamente quando respondeu ao anjo Gabriel com as palavras registradas em Lucas capítulo 1, versículo 38. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Essa é a atitude que devemos cultivar não apenas no momento da comunhão, mas em toda a nossa vida espiritual. Uma rendição total à vontade divina. Uma aceitação humilde de que Deus sabe o que está fazendo, mesmo quando não compreendemos. Uma confiança inabalável de que tudo o que Ele permite em nossa vida, incluindo pequenos incômodos como a hóstia que gruda, tem um propósito redentor e santificador que transcende nossa compreensão limitada. A Igreja, através do documento Sacrosanctum Concilium, especificamente no número 48, chama o fiel a uma participação plena, consciente e ativa na liturgia eucarística. Mas essa participação ativa não significa agitação externa ou controle total sobre como a experiência se desenrola. Significa exatamente o oposto. Significa estar totalmente presente, plenamente consciente do mistério que acontece, ativamente rendido à ação de Deus que opera tanto através dos ritos externos quanto através de toques interiores imperceptíveis aos olhos humanos. Quando você permite que a hóstia permaneça grudada sem tentar rapidamente removê-la com a língua ou engoli-la apressadamente, você está exercitando exatamente essa participação ativa através da rendição contemplativa, através da obediência humilde ao tempo de Deus, ao invés de ao seu próprio tempo apressado e ansioso. Padre Pio ensinava constantemente que a obediência é o caminho mais seguro para a santidade, porque através dela renunciamos à nossa vontade própria, que é frequentemente contaminada por egoísmo, orgulho e ilusões espirituais, e abraçamos a vontade de Deus manifestada através das circunstâncias providenciais que Ele permite em nossa vida. O Catecismo número 1384 nos lembra que devemos nos aproximar da Eucaristia com fé obediente, reconhecendo nossa indignidade, mas confiando na misericórdia infinita de Cristo que se digna habitar em vasos de barro como nós. Essa obediência e humildade diante do mistério eucarístico não são sinais de fraqueza ou passividade doentia, mas sim expressões de fé madura que reconhece suas limitações, aceita sua dependência total de Deus e se alegra em ser pequena diante daquele que é infinitamente grande, mas que escolheu se fazer pequeno por amor a nós, sob as humildes espécies sacramentais do pão e do vinho, transformados em corpo e sangue de Cristo. Cristo presente na Eucaristia age não apenas na alma imortal, mas também no corpo mortal, conforme ensina o Catecismo número 1391, porque a encarnação dignificou toda a natureza humana, corpo e alma. E a redenção alcança a pessoa inteira em todas as suas dimensões. A adesão física da hóstia ao céu da boca recorda de maneira palpável e concreta que a encarnação toca a humanidade inteira, incluindo nossa realidade corporal, nossos sentidos físicos, nossa experiência sensorial do mundo. São Pio X, em sua encíclica Mirae Caritatis, especificamente no número 6, ensina que o corpo do Senhor infunde vida espiritual até na carne, santificando não apenas nossa alma imortal, mas também nosso corpo mortal, que um dia ressuscitará glorioso se permanecermos fiéis até o fim e morrermos em estado de graça santificante. Esses segundos ou minutos em que a hóstia fica presa no céu da sua boca são como a experiência de ter um sacrário vivo dentro do corpo, um momento extraordinário em que Cristo penetra a pessoa inteira em silêncio santificador, alcançando dimensões de seu ser que você nem sabia que existiam. Não é apenas sua alma que está sendo tocada pela graça eucarística, mas também seu corpo, que é templo do Espírito Santo, conforme ensina São Paulo em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20.
Quando você permite que este momento se prolongue através da adoração reverente, ao invés de tentar apressadamente remover o incômodo, você está permitindo que Cristo penetre mais profundamente não apenas em sua consciência espiritual, mas também em sua realidade física, santificando seus sentidos, purificando suas memórias corporais, curando traumas armazenados em seu sistema nervoso através de experiências dolorosas que deixaram marcas não apenas psicológicas, mas também somáticas. O versículo de João, capítulo 6, versículo 63, onde Jesus afirma que o Espírito é que dá vida, a carne para nada serve, não está negando a importância do corpo ou da dimensão física da salvação, mas sim enfatizando que é o Espírito Santo que torna a carne de Cristo vivificante e santificadora. Na Eucaristia, não recebemos carne morta, mas carne glorificada. Não tocamos um corpo comum, mas o corpo ressuscitado de Cristo, que possui propriedades glorificadas, que transcendem as leis normais da física e da biologia. Quando essa carne glorificada toca e permanece em contato prolongado com seu palato, com as células de seu corpo, com os tecidos de sua boca, algo extraordinário acontece no nível mais profundo de seu ser físico e espiritual simultaneamente. Uma transformação que a ciência não pode medir, mas que a fé percebe e que os santos experimentaram de forma tão intensa que frequentemente seus corpos manifestavam sinais físicos dessa união mística. Padre Pio viveu essa realidade de maneira heróica, através de seus estigmas, aquelas feridas que sangravam constantemente e que eram a manifestação física de sua união total com Cristo crucificado. Mas você não precisa ter estigmas visíveis para experimentar a ação santificadora de Cristo em seu corpo através da Eucaristia. Quando você recebe a comunhão com fé viva e amor ardente, quando você permanece em adoração silenciosa durante aqueles instantes em que a hóstia está grudada, você está permitindo que o corpo glorificado de Cristo penetre seu corpo mortal com sua luz divina, com sua presença transformadora, com sua energia santificadora, que tem o poder de curar doenças físicas, sim, mas especialmente de preparar seu corpo para a ressurreição final, quando ele será transformado à imagem do corpo glorioso de Cristo, conforme prometido em Filipenses capítulo 3, versículo 21, tornando-se incorruptível, imortal, espiritual, sem deixar de ser corporal, glorificado além de toda a imaginação humana, mas mantendo sua identidade pessoal única que Deus criou desde toda a eternidade. Após compreender os 8 significados espirituais principais que podem estar por trás da experiência da hóstia grudando no céu da boca, surge naturalmente a pergunta: como posso discernir qual desses significados se aplica especificamente à minha situação pessoal em cada ocasião que isso acontece? A resposta de Padre Pio seria clara e direta: através da oração humilde, do exame de consciência sincero e da direção espiritual regular com um sacerdote santo que possa guiar sua alma no caminho da santidade. Não existe uma fórmula mágica ou um método científico para discernir com certeza absoluta o que Deus está fazendo em cada momento específico, mas existem princípios de discernimento espiritual que a Igreja nos transmite através dos santos e dos mestres da vida interior que podem nos ajudar a perceber para onde o Espírito Santo está nos conduzindo através desses sinais aparentemente pequenos, mas espiritualmente significativos. Primeiro, examine o contexto de sua vida espiritual no momento em que a hóstia gruda. Você está passando por um período de aridez espiritual, de frieza no coração? A rotina religiosa sem fervor? Então provavelmente Deus está usando esse sinal para quebrar sua mornidão e reacender o fogo do primeiro amor. Você está lutando contra tentações específicas, contra padrões de pecado venial, contra feridas emocionais profundas que impedem seu crescimento espiritual? Então, muito provavelmente, Cristo está operando uma cura interior ou purificação espiritual que requer sua colaboração consciente através da permanência adoradora naquele momento. Você está sendo tentado a se afastar da fé, a duvidar da presença real, a tratar a Eucaristia com indiferença crescente?
Então, esse toque físico prolongado pode ser a resposta misericordiosa de Deus à sua incredulidade, lembrando você de maneira palpável e inegável de que Ele está realmente presente naquela hóstia aparentemente comum, mas infinitamente preciosa. Segundo, observe os frutos espirituais que surgem após essas experiências. Jesus ensina em Mateus capítulo 7, versículo 20, que pelos frutos conhecereis a árvore. E esse princípio se aplica perfeitamente ao discernimento espiritual. Se após experimentar a hóstia grudada você se sente mais próximo de Cristo, mais fervoroso em sua vida de oração, mais consciente da seriedade do pecado e da necessidade de conversão contínua, mais motivado a praticar as virtudes cristãs, especialmente a caridade para com o próximo, então você pode ter certeza de que essa experiência veio de Deus e produziu frutos autênticos de santificação em sua alma. Se, pelo contrário, você se sente apenas irritado, ansioso ou frustrado, sem nenhuma mudança positiva em seu comportamento ou atitudes, então talvez você não esteja respondendo adequadamente ao convite divino e precise pedir a graça de uma abertura maior à ação do Espírito Santo. Terceiro, busque a confirmação através da direção espiritual e do ensinamento oficial da Igreja. Padre Pio insistia que ninguém deve caminhar sozinho na vida espiritual, porque o caminho é cheio de armadilhas, ilusões e perigos que só um guia experiente pode ajudar a identificar e evitar. Compartilhe essas experiências com seu confessor ou diretor espiritual. Estude o que o catecismo e os documentos da Igreja ensinam sobre a Eucaristia. Leia as vidas e escritos dos santos que viveram uma espiritualidade eucarística profunda, como Santa Faustina, São José Maria Escrivá, Santa Teresinha e tantos outros que podem iluminar sua jornada com suas experiências e ensinamentos. Lembre-se sempre de que experiências místicas, sinais espirituais e fenômenos extraordinários nunca são o objetivo da vida cristã. São apenas meios que Deus usa ocasionalmente para nos conduzir ao único objetivo verdadeiro, que é a união transformante com Ele através do amor genuíno, da fé inabalável e da esperança que não decepciona, porque é fundamentada nas promessas eternas de Cristo. Depois de compreender todos esses significados espirituais profundos, surge naturalmente o desejo de viver a comunhão eucarística com a mesma intensidade, reverência e profundidade mística que caracterizava Padre Pio. Mas como podemos fazer isso praticamente, considerando que vivemos em um mundo agitado, cheio de distrações e muito diferente da atmosfera contemplativa de um convento capuchinho? A resposta está em 3 pilares fundamentais que Padre Pio ensinava constantemente e que qualquer católico pode implementar imediatamente, independentemente de seu estado de vida, suas ocupações externas ou seus desafios pessoais. Esses 3 pilares são: preparação reverente antes da comunhão, recepção consciente durante a comunhão e ação de graças prolongada após a comunhão. Primeiro pilar: preparação reverente antes da comunhão. Padre Pio ensinava que devemos nos preparar para receber a Eucaristia como se estivéssemos nos preparando para receber a visita do Rei do Universo em nossa casa. Isso significa chegar à missa alguns minutos mais cedo para fazer silêncio interior, examinar a consciência honestamente identificando pecados veniais que precisam ser confessados, pedir perdão a Deus com contrição genuína e despertar em seu coração atos de fé, proclamando que você verdadeiramente acredita na presença real, atos de esperança, confiando que Cristo tem poder para transformar sua vida, e atos de amor, declarando que você deseja recebê-lo não por obrigação, mas por amor sincero e desejo ardente de união com Ele. Durante a missa, acompanhe atentamente cada parte da liturgia, especialmente o momento da consagração, renovando sua fé de que aquele pão e vinho estão se transformando verdadeiramente no corpo e sangue de Cristo através do poder do Espírito Santo, operando nas palavras do sacerdote que age in persona Christi. Segundo pilar: recepção consciente durante a comunhão. Quando chegar sua vez de receber a Eucaristia, aproxime-se com a máxima reverência possível. Seja recebendo na língua ou na mão, conforme as normas da Igreja e sua consciência bem formada.
No momento em que o sacerdote ou ministro apresenta a hóstia dizendo "o corpo de Cristo", responda Amém com toda a força de sua fé, fazendo desse Amém uma declaração solene de que você verdadeiramente acredita no que está recebendo. Ao receber a hóstia na boca, permita que ela permaneça alguns instantes antes de engolir. Não force a deglutição apressada. Deixe que Cristo habite em sua boca pelo tempo que ele desejar, especialmente se você perceber que ela está grudando naturalmente. Volte para seu lugar caminhando com dignidade e reverência, não correndo nem se movendo mecanicamente, mas consciente de que você está carregando o próprio Deus em seu corpo neste exato momento. Terceiro pilar: ação de graças prolongada após a comunhão. Este é talvez o aspecto mais negligenciado da comunhão eucarística na prática católica contemporânea. Padre Pio passava horas em ação de graças após a missa, permanecendo em profunda contemplação diante do Santíssimo Sacramento, absorto em adoração silenciosa. Você pode não ter horas disponíveis, mas pode dedicar pelo menos 15 a 20 minutos de silêncio total após comungar, permanecendo ajoelhado ou sentado em postura reverente, fechando os olhos para bloquear distrações visuais e simplesmente permanecendo na presença de Cristo que habita em você. Não se preocupe se sua mente vagar ou se você não sentir nenhuma consolação sensível. O importante é permanecer fisicamente presente em atitude de adoração, permitindo que Cristo opere em profundidades de sua alma que transcendem seus pensamentos e sentimentos conscientes. Durante essa ação de graças, você pode fazer 3 tipos de oração que Padre Pio recomendava: adoração reconhecendo a grandeza infinita de Cristo e sua própria pequenez, agradecimento pela graça imerecida de poder receber Deus em seu corpo mortal, e súplica apresentando suas necessidades, as necessidades de seus entes queridos, e especialmente pedindo a graça de viver aquele dia de maneira que agrade a Cristo e glorifique o Pai. Não se apresse em sair da igreja imediatamente após a bênção final, como tantos católicos fazem habitualmente. Permaneça pelo menos mais alguns minutos em silêncio orante, prolongando aquele encontro íntimo com o amado divino que escolheu habitar em você e que deseja transformar totalmente sua vida, se você permitir, através da abertura confiante e da colaboração consciente com sua graça santificadora. Ao longo dos séculos, inúmeros santos e pessoas comuns experimentaram transformações radicais em suas vidas através de uma devoção eucarística profunda, vivida com a intensidade que Padre Pio ensinava e exemplificava. Santa Faustina Kowalska, antes de se tornar a grande apóstola da Divina Misericórdia, era uma simples religiosa que lutava com aridez espiritual, tentações contra a fé e sentimentos de indignidade que quase a levaram a abandonar a vida religiosa. Foi através da comunhão eucarística vivida com profunda reverência e amor ardente que Jesus começou a se manifestar a ela de maneira extraordinária, revelando os segredos de sua misericórdia infinita e transformando aquela alma simples em um instrumento poderoso de salvação para milhões de pessoas ao redor do mundo que foram tocadas pela mensagem da divina misericórdia. São José Maria Escrivá, fundador do Opus Dei, ensinava que a Santa Missa é o centro e a raiz de toda a vida espiritual autêntica. Ele via a Eucaristia não como uma prática devocional entre muitas outras, mas como a fonte de onde jorra toda a graça, toda a força e toda a luz necessária para viver a vocação cristã com fidelidade heróica em meio às ocupações e desafios da vida ordinária. Milhares de pessoas que seguiram seus ensinamentos e implementaram uma vida eucarística profunda testemunham transformações extraordinárias. Casamentos restaurados que pareciam irrecuperavelmente destruídos, vícios superados que escravizavam por décadas, vocações descobertas que estavam adormecidas, feridas emocionais curadas que causavam sofrimento desde a infância, e uma paz interior que o mundo não pode dar nem tirar, mesmo em meio às tempestades mais violentas da existência humana.
Santa Teresinha do Menino Jesus recebeu sua primeira comunhão aos 11 anos de idade, e ela mesma descreve em seus escritos autobiográficos que aquele foi o dia mais feliz de sua vida, porque foi o dia em que Jesus veio habitar em seu coração de maneira sacramental pela primeira vez. Ela conta que desde aquele momento sentia um desejo ardente de receber a Eucaristia com a maior frequência possível. E foi essa fome eucarística que alimentou sua vida eucarística intensíssima, apesar de sua morte prematura aos 24 anos. Ela desenvolveu o que chamou de caminho de infância espiritual, que consiste em se aproximar de Deus com a simplicidade, confiança e abandono total de uma criança pequena, que sabe que é amada incondicionalmente pelo Pai Celeste. E essa espiritualidade nasceu e cresceu especialmente através de sua experiência eucarística profunda. Padre Pio Esmo é o testemunho mais eloquente do poder transformador de uma vida eucarística autêntica. Ele celebrava apenas uma missa por dia, mas essa missa durava frequentemente mais de 2 horas, porque ele vivia cada momento da liturgia com intensidade mística extraordinária, especialmente a consagração e a comunhão, onde ele literalmente se fundia com Cristo crucificado, revivendo a paixão de maneira tão intensa que frequentemente chorava. Tremia e entrava em êxtase diante dos fiéis que assistiam maravilhados àquele espetáculo de fé viva. E os frutos dessa vida eucarística profunda foram extraordinários. Milhões de confissões ouvidas com sabedoria sobrenatural, incontáveis conversões de pecadores endurecidos, curas milagrosas documentadas, bilocações verificadas, leitura de corações e, principalmente, a fundação da Casa Alívio do Sofrimento, que continua até hoje aliviando o sofrimento de milhares de doentes anualmente através de cuidados médicos excelentes oferecidos em espírito de caridade cristã autêntica.